paz de Deus, irmãos. Aqui quem fala é Iraci Francisca, de Planaltina do Goiás. Eu quero relatar para os irmãos o quanto é importante a gente sair de casa. Antes de sair de casa, a gente orar, ler a palavra, se consagrar em Deus. É muito importante. A gente nunca deve sair de casa sem orar, sem buscar o Criador, né? E o nosso Salvador. Então, irmãos, na sexta-feira eu vou para o trabalho de carro, né? Que aí fica mais... Eu tenho minhas colegas que vai comigo e me ajuda, né? Com a passagem, já ponho gasolina, né? Então, a gente estava indo para o trabalho de carro, são tudo irmã na fé, tudo irmã minha na fé, serva de Deus. E a gente estava indo para o trabalho, né? E aí, quando a gente estava subindo uma subida, um carro fechou. Tinha a primeira e a segunda mão no mesmo sentido, né? E eu fiquei na faixa de correr, não quis ir para a faixa que anda mais devagar, por conta que já ia acabar a faixa, né? Então eu continuei naquela faixa de correr. Aí, quando eu tomei um susto, um carro me fechou, entrou na minha frente, rápido, e eu tomei aquele susto, mas eu vi o quanto é importante a gente sempre orar antes de sair. Nunca saiam de casa sem orar, nunca, gente, façam isso, porque é muito importante a gente orar, ler a palavra antes de sair de casa, e pedir a guia do Espírito Santo. Pedir Deus que vá com a gente, nunca deixa a gente sozinha, porque a gente somos dependentes dele em tudo. Aí seguimos a viagem, né? Continuemos a viagem. Quando andamos na faixa de uns 20 quilômetros, um ônibus entrou na faixa que eu estava e eu ando sempre de 80, aquela faixa de 80, né? E esse ônibus me fechou e tipo me jogando para fora da faixa, ali para a banda do meio do encostamento da pista, né? E aí eu vi a hora, eu caí na ribanceira. Nesse mesmo dia, o adversário tentando contra a nossa vida, tentou a primeira vez e tentou a segunda vez. E aí nós continuamos nossa viagem, né? Chegamos no serviço e eu fiquei... E eu vendo, né, que era a astúcia do adversário, eu fiquei preocupada, falei, meu Deus. Quando nós tá chegando no serviço, eu levei passei um sinal vermelho, levei uma multa de sinal vermelho. Nesse mesmo tempo de hora, dentro de uma hora, o adversário tentou me prejudicar, a minha vida e a vida das minhas irmãs na fé, não conseguiu, aí tentou me prejudicar financeiramente, e aí, ainda não satisfeito com o que tinha feito, mais tarde um pouquinho, entrou no meio de um plano que eu estava, de uma bênção que Deus tinha preparado para me comprar, para me dar de presente para um netinho meu. Ele entrou no meio e já estava certo para mim só buscar o presente, que era uma bicicleta que eu ia dar de presente para o meu netinho. Era de segunda mão, mas estava bem conservadinha a bicicleta. E aí eu ia comprar, né, na mão do rapaz, fiquei certo, fechei o negócio com ele, e quando eu voltasse do serviço, eu ia lá e pegava a bicicletinha com ele, né? O homem não mandou uma mensagem dizendo que já tinha vendido a bicicleta. Aí eu percebi, é o adversário. Olha como o adversário é sujo. O adversário fez tudo para atrapalhar. Fez tudo para me aborrecer, para me deixar triste, para me deixar menos. Mas eu louvo e agradeço a Deus, porque lá atrás o Senhor nos livrou da morte, nos livrou de um prejuízo maior, que era eu ter batido no carro dos outros e ter que pagar conserto de carro, ou então do meu carro, né? Porque quem me fechou foi o cara, né? Mas aí eu vi as mãos de Deus, então eu só agradeci. Senhor, obrigado, Pai Celestial. Muito obrigado, porque o Senhor guardou, não deixou, Senhor,
que eu batisse naquele carro que me fechou. O Senhor não deixou que aquele ônibus jogasse nós da rebanceira embaixo. O Senhor guardou nós, Senhor. Senhor, eu posso ter tido o prejuízo financeiro da multa, Senhor, que eu tomei, mas eu te agradeço mesmo assim, Pai. Eu te agradeço. Obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado pelos livramentos. Aí, Senhor, eu falei para Deus, né? Senhor, aí o adversário ainda achou pouco, Pai. Foi lá e entrou no meio do meu negócio que eu estava fazendo com um homem que eu já tinha fechado com a pessoa, assim, o negócio. Ele foi lá, achou, não conseguiu me prejudicar das outras formas, me prejudicou dessa forma, mas não tem nada não, Senhor. Eu desejo muito, Senhor, dar esse presente pro meu netinho. Aí fui no outro dia na loja, comprei uma bicicletinha nova pro meu neto e dei para ele de presente e eu vi o quanto Deus é maravilhoso, o quanto eu fiquei feliz e satisfeita e grata a Deus pelos livramentos que o Senhor nos deu e o Senhor ainda concedeu o desejo do meu coração, que era presentear o meu netinho de 4 anos com a bicicletinha, que ele ficou tão felizinho e eu muito mais feliz por ver ele feliz. E eu agradeço a Deus por tudo, agradeço a Deus também por este canal que o Senhor preparou para a gente contar as obras e as maravilhas, reconhecer o quanto Deus é bom nas nossas vidas, o quanto Deus é amor, é misericórdia, o quanto Deus é nosso Pai, que cuida do filho. O Pai cuida do filho, Deus cuida de nós. E eu agradeço a Deus em primeiro lugar, em tudo. E esse testemunho eu mando para o canal Comunhão com Deus.